Bem, pessoal, então nós vimos aqui que essa parte de cálculos básicos é extremamente simples, né? Não tem segredo nenhum, não tem... Né? Nós podemos, no nosso dia a dia, criar algumas maneiras de a gente entender melhor esse processo, né? Mas para darmos continuidade, vamos tratar agora aqui de alguns componentes que são importantes. Na verdade, todos os componentes de um produto, quer seja o caminhão ou o semi-reboque, eles são importantes. Mas nós vamos ver os quais a gente não pode de forma nenhuma errar, né? Que vai trazer consequências muito fortes, principalmente de rentabilidade baixa, de redução do nível de eficiência desse transporte. Então, aqui nós vamos começar a ver então questão de chassi, né? A gente não pode errar nisso, né? Tanques de combustível, nós estamos falando então aqui, o que nós queremos nesse transporte? Nós queremos transportar mais com baixo peso, né? Esse é o que todo mundo quer, né? Então, o que eu estava falando anteriormente, mas qual que é uma capacidade que atende à minha necessidade? Eu preciso ter transportar, por exemplo, muitos transportadores querem transportar na faixa de 1.200, que é o que a lei permite hoje em dia, né? Mas eu vou transportar 1.200 quilos, né? Ou um pouco menos que isso, mas mais tanque lá e etc. Mas eu preciso disso? Será que é necessário isso? Então, são coisas que nós temos que repensar um pouquinho, né? Mas se a gente colocar só o que a gente precisa, a gente não reduz custo, né, com transporte e transporta mais, né? Então tudo isso são coisas que nós temos que pensar no nosso dia a dia. Suspensão, né? Que tipo de suspensão eu vou usar nesse nosso produto? Nós vamos ver mais para frente também. Tipo de cabine, uma cabine alta, baixa, é mais barata, né? Mas é mais eficiente? É o que nós queremos? Vamos pensar. Eixos e relação de redução. Aqui tem muitas polêmicas. Eixo com redução, sem redução, relação mais longa, relação mais curta. O que é melhor para o meu transporte? Aí entra naquele mapinha que a gente mostrou agora há pouco. Aonde que eu transporto, de que forma que eu transporto, quanto de carga eu levo, qual que é o fator de carga, eu vou carregado e volto vazio? Ou eu vou carregado e volto carregado? Mas eu vou carregado, subo a serra e volto vazio descendo a serra. Tudo isso tem que ser pensado, né? Aqui vai influenciar bastante nesse modo, né? Pneus e rodas, né? Tipo de pneu, tipo de roda que nós vamos usar, motor, né? Então, eu preciso de uma potência e um torque muito grande, ou usando uma potência menor eu consigo fazer o mesmo trabalho, né? Às vezes a preocupação ali, quando a gente fala de motor, é muito mais o preço, né? Então o custo do transporte, mas às vezes não pensa na eficiência do transporte. Nós temos que mudar nosso mindset, a nossa mentalidade. Transmissão, então nós queremos uma caixa mecânica, automática, automatizada, né? Com overdrive, direta. Nós vimos isso no nosso primeiro modelo, né? Nosso primeiro módulo. E a questão da implementação, que nós não veremos nesses nossos 4 módulos aqui também, tá? Então, chassi. Que tipo de chassi que nós vamos colocar nesse nosso produto, né? Nós sabemos o tipo de carga que nós vamos transportar, e daí, mas que tipo de chassi? Quantos eixos nós temos que ter? Qual que é o peso dessa nossa carga, né? Ela é concentrada, não é concentrada? Que peso tem? Então, eu vou precisar de um veículo toco, truque, traçado, 8x2, 8x4. Então, essas coisas todas que nós vamos, novamente, nos catálogos das montadoras, ir até esse acesso na internet ou não, ou chamar a concessionária para a gente conversar, que tipo de produto tem-se para ofertar, para transportar esse tipo de produto que eu estou querendo nesse momento. O comprimento do implemento deverá ter quanto? Isso atende à legislação ou não atende à legislação? A distribuição de carga fica correta? Eu vou precisar alongar, encurtar esse veículo? Isso tudo a gente não pode errar. Nós temos vários casos, como indústria, eu posso citar inúmeros casos, em que você tem às vezes uma preocupação muito grande de ter um certo entre eixos e depois você vê que a tua distribuição de carga ela não fica perfeita. Aí você perde carga transportada. Se você tem excesso de carga no eixo dianteiro, por exemplo, você, além de ter que baixar a carga, você corre o risco de, em não baixando, você ser penalizado e ser multado aí na estrada.
Então, essas coisas todas parecem ser simples e parecem ser do dia a dia. Mas, pessoal, eu confesso para vocês, a gente vê muitos erros aí, erros infantis, gritantes, que não deveriam ter ocorrido de forma nenhuma. Que tipo de equipamento auxiliar será necessário? Né? Você precisa de uma tomada de força, você precisa de uma bomba hidráulica, como que vai ser montada? Ela tem que ter embreagem, ela não precisa ter embreagem. Normalmente as pessoas compram o equipamento, vão atrás depois do caminhão e depois vão se fazer as interfaces. Né? Como que esse caminhão vai ser, vai tocar esse equipamento, por exemplo, e daí? Né? A capacidade dá, não dá, aí você tem que colocar uma bomba de concreto, aí você tem que ver vazão, pressão, o tamanho dela, o peso desse equipamento, ele não foi calculado no começo, né? Ou seja, mas onde que eu vou colocar esse equipamento? Normalmente na parte frontal, mas vai dar sobrecarga então no eixo dianteiro, então reloca alguma coisa, e daí normalmente é onde que entram as discussões todas que foi vendido o caminhão errado, foi vendido um implemento errado, e assim por diante. Né? Então o projeto tem que começar junto, senão a probabilidade de dar um erro é muito grande. Aqui então, a rigidez, então aqui também, então o chassi é feito para um tipo de rigidez também, aonde ele vai rodar, atende a essa necessidade ou não atende a essa necessidade, o tipo de fixação, implementação, né? Normalmente as montadoras não gostam muito de que os veículos sejam implementados com grampos, por exemplo, mas existem formas de você até fixar o implemento com grampo, desde que de uma forma correta. Né? Não é o que as montadoras gostam, mas porque você tem que deixar a parte central livre, né? Ou seja, que seja fixado, mas uma fixação elástica, em que o chassi possa trabalhar. Esses erros, pessoal, são muito gritantes. Né? E isso acontece com uma frequência muito grande. E daí as questões legais, altura, largura e assim por diante. Né? Então você tem que se adequar necessariamente a isso aí. Para o cavalo mecânico não é muito diferente. Né? Nós estamos falando praticamente das mesmas configurações, né? Então eu preciso transportar alguma coisa, eu ganhei um contrato e eu preciso transportar. O que eu vou transportar? X 1000 toneladas, isso vai dimensionar a frota. Eu vou dimensionar X, eu vou transportar X 1000 toneladas e eu preciso transportar tantas toneladas por viagem para abastecer o porto, para abastecer a siderúrgica, o que quer que seja. Né? E nesse contrato, daí eu tenho que fazer esse tipo de especificação do transporte. Então, qual o comprimento do implemento, atende ou não atende a parte de sobrecarga ou não? Tipo de equipamento auxiliar, também é muito comum, aquele cebolão, por exemplo, de silo, né, de cimento, né? Normalmente tem compressores atrás da cabine, então tem que ser acionado de alguma forma. Então tudo isso você tem que pensar na hora que você está adquirindo o produto. Né? Eu preciso de um caminhão que tenha uma tomada de força, a tomada de força tem que ser assim, ou ele vai ter uma bomba de concreto, a bomba pesa tanto, a tomada de força tem um tanto de peso, do giro no sentido tal. Então tudo isso tem que ser pensado. Tipo de quinta roda, tipo de engate também, a altura necessária de quinta roda também é um fator bastante importante, né? E também as demandas legais também, que altura, balanço traseiro, inúmeros fatores que você tem que levar em consideração para fazer o dimensionamento correto. Intercambiabilidade do conjunto, isso é fundamental também, ou seja, esse tipo aqui de equipamento, né, se você vai transportar ele e você tem uma empresa de logística que vai ter que usar tanto um equipamento 8x2, por exemplo, aqui com uma carreta 3 eixos, e depois trocar por um outro cavalo 6x4, por exemplo, ele não vai dar certo. Não haverá intercambiabilidade do conjunto. Então, nessa parte logística aqui, você perde. Então, também parece ser uma coisa óbvia, mas às vezes a gente recebe reclamações, mas o caminhão tal não está engatando no caminhão 8x, que deveria ser um 8x2 aqui, né? Tem como mover a quinta roda mais para trás, mais para frente?
tudo é possível, né? Só que tudo envolve ganhos e perdas, né? Vocês já viram no primeiro módulo, né, que a carga no pino rei aqui para um veículo 8x2 é na faixa de 20 toneladas, num 6x2 é na faixa de 14, 15 mil quilos. Então isso tudo faz uma diferenciação enorme, você perde 5, 6 toneladas assim fácil, né, além do que ele não vai fazer a montagem, né, então vai ter interferências e assim por diante. Então você vai ter dor de cabeça com certeza. E também tipo de suspensão a mola, a ar, nós vamos ver isso mais para frente também. Então, performance de motor, aqui é uma coisa bem assim, complicada de se trabalhar, principalmente porque é o item mais caro, né, do caminhão, é a parte do trem de força, né, motor, caixa, eixo traseiro. E o motor é a parte mais cara, né, em que você tem a aquisição, você tem que pagar mais por esse produto, né? Então isso é uma coisa que pesa bastante. Então, não, mas um caminhão de 450 cavalos faz o mesmo trabalho do que um de 500. Não faz, né? Então aí nós vamos ter que ver também aonde que ele vai trabalhar, de que forma que ele vai trabalhar, para ver qual que é a produtividade que cada caminhão ele vai dar, né? Se isso é um problema, tem que ser revisto a especificação. Se isso não é um problema, toca-se em frente à especificação. Na parte de suspensão aqui é algo bastante importante e algo que nem sempre as pessoas dão, né, o gestor de frota dá uma devida importância, né? Está acostumado sempre, normalmente, comprar um veículo com a suspensão trapezoidal, né? Ou mola semi-elíptica, né, que o pessoal fala por aí, é mais resistente, é fácil de fazer manutenção e assim por diante. Mas ela é mais dura também, é um pouco mais firme, né, então dá um certo desconforto. E daí tem a suspensão parabólica. Então ela tem a mesma resistência do que essa aqui, né, mas ela é mais confortável. Então, para aquele transportador, por exemplo, que vai com carga e volta sem carga de retorno, uma mola parabólica é mais indicado, né? O veículo sem carga, vocês sabem disso, ele é menos confortável do que um veículo carregado, né? Então, nesse caso, por exemplo, a mola parabólica vai ser melhor. Se ele vai carregado e volta carregado, você pode optar pelos dois modelos, mas pode sim pela trapezoidal ou pela semi-elíptica. Aqui nós temos um exemplo bastante fácil de se ver aí no mercado, né? Veículo 6x2, né? O trucado, né? Com a bolsa atrás, lá, etc. E que faz o transporte de forma bem eficiente. E tem-se suspensão a ar também, né? Alguns têm o conceito de duas bolsas somente para o veículo, para o eixo de tração, e outros têm o conceito de 4 bolsas, né? Então, daí é uma questão de opção de cada montadora, né? Mas aqui tem algo bastante importante. Mas a suspensão a ar, ela não resiste muito, rompe o balão. Aí tudo, são fatos que você tem que trazer. Aonde você vai rodar, com que carga você vai rodar, se o teu motorista é treinado, se o piso que você vai rodar, se a condição operacional ela não possibilita, que tem muita sujeira que agarra na bolsa. Então, tudo isso tem que vir à tona, que daí realmente pode ser que a melhor solução nesse momento seja uma mola parabólica ou uma mola semi-elíptica, mas pode ser que, e na maioria dos casos uma suspensão a ar, ela atende perfeitamente bem, né? Além do que você tem a questão logística também, né? Da intercambiabilidade de conjuntos, em que baixa a parte traseira, por exemplo, né? Ela sobe primeiro, desengata, você após o semi-reboque. Então, essa questão de atrelar e desatrelar, ela é muito forte, né? Então, é algo que tem que ser pensado. Então aqui nós temos mola parabólica, semi-elíptica e suspensão a ar, né? Daí questão da tara, né? Então nós já vimos o que é. Então que tipo de composição aqui vai te dar uma tara mais reduzida, se isso é uma necessidade ou não, conforto, durabilidade, cargas frágeis. Muita gente às vezes não pensa nisso, mas quem transporta vidro, ovos, carga viva, né, de uma forma geral, frango, né, opta por esse sistema de suspensão a ar pela fragilidade da carga e a logística também, né? Então cada configuração tem as suas vantagens. Temos que pesar o que é mais vantajoso, um tipo ou o outro tipo.
Cabine, aqui também entra uma questão de gosto do frotista, entra a questão de você contratar motoristas melhores também, que às vezes existe uma preferência por cabines mais altas. Então, o mercado oferece tanto cabine leito normal, leito baixa, por exemplo, quanto mais altas, quanto extremamente altas, né? Depende muito da tua empresa, do que você quer transportar e principalmente agradar o motorista, né? Trazer motoristas de referência para a sua empresa, né? O quanto tempo esse motorista passa na estrada, se ele dorme ali no caminhão ou em entrepostos ou não. Tudo isso vai fazer também com que você tenha um pensamento de, não, vale a pena realmente investir um pouco mais. Aí tem a questão do valor de revenda, tem a questão da satisfação do motorista e inúmeros fatores que tem que ser levado em consideração para você poder mensurar isso aqui tudo. E daí transportar com a cabine tanto a baixa, quanto a média, quanto a extremamente alta. E também algo que está se proliferando cada vez mais são quais os itens de segurança nós temos que colocar nesses veículos. Então isso é algo bastante importante para que a gente observe esses itens agora aqui, que nós vamos ver já na sequência.